Blue Cat Blue foi o curta que eu já comentei no meu vídeo anterior. Caso você não tenha visto esse curta do Blue Cat Blue, vocês vão conhecer outros curtas do Tom e Jerry que foi considerado bem sombrio e muito polêmico, que com certeza vou comentar agora no meu canal sobre os três curtas de Tom e Jerry, que apesar de tudo, Tom e Jerry teve vários desenhos animados, vários episódios que foram considerados polêmicos, mas os mais conhecidos que eu resolvi contar agora que eu vou postar nesse vídeo nesse canal. Então, vamos para um vídeo desses episódios de Tom e Jerry. Então, Tom e Jerry, como eu falei, foi um desenho da obra de Hanna-Barbera que conta a história do gato Tom e do seu rato Jerry, que no primeiro curta, assim, eles tinham nomes diferentes, como o gato Tom ele tinha o nome de Jasper e o Jerry tinha o nome de Jinx, né? Apesar que não foi no primeiro curta do Tom e Jerry, que anos mais tarde usaram os nomes de Tom e Jerry, é claro, baseado nos personagens de uma animação que virou um fracasso total, mas foi homenageado, é claro. E agora eu resolvi falar sobre os três curtas do Tom e Jerry. Sem falar que também tinham até uns desenhos russos do Tom e Jerry feito lá na Rússia, que foi na época da Guerra Fria, é claro, que era considerado muito sombrio, que eu vou comentar isso daqui pra frente, é claro, sobre esse desenho russo do Tom e Jerry. Mas agora vamos falar sobre esses três curtas do Tom e Jerry que agora aqui no meu canal. O primeiro curta do Tom e Jerry é chamado The Two Musketeers, que em português é Os Dois Mosquiteiros. Bom, esse na verdade é o primeiro curta do Tom e Jerry, claro, que o Tom ele é obrigado a servir como o segurança do jantar real, é claro, e que seria protegido por sua vida. E depois o rei até falou assim, isso Tom, ele é obrigado a proteger com sua vida o jantar real. Que logo depois o gato, o Jerry e seu sobrinho resolve infernizar a vida do Tom. Tanto é que nesse curta o Jerry ele foi considerado um vilão nesse curta, é claro, foi considerado um vilão. Tanto é que o Tom estava apenas cuidando do trabalho dele como segurança, ajudante de cozinha, é claro, do jantar real. Compreendeu? Alerta! Vamos! Em guarda! E nesse curta, o Tom ele foi obrigado a cuidar de um jantar real, até que logo o Jerry e o seu sobrinho resolvem pegar as comidas assim, declarar guerra contra o Tom, é claro. Tanto é que o Tom estava tentando impedir que o Jerry e seu sobrinho acabassem com a comida, não querendo que essa guerra começasse. Porém, o sobrinho do Jerry usou um canhão para acabar com o jantar real do Tom, fazendo o Tom ser culpado, é claro, enquanto o Jerry e seu sobrinho cantam vitória. E aí aparece aquela famosa cena da guilhotina, né, claro? Aquela cena da guilhotina que mostrava o destino final do Tom. E aí aquela guilhotina acabou decapitando a, a cabeça do Tom, mas a cena não era mostrada, mas deu para imaginar que aquela cena era muito sombrio. E no final termina o sobrinho falando assim: paciência, gatinho, paciência, guerra é guerra. E voltaram caminhando, é claro, tem aquela famosa música. Tanto é que esse foi considerado um curta muito sombrio, é claro, que é Os Dois Mosqueteiros, que mostrava a cena da morte do personagem Tom, que foi muito bem comparado àquele famoso curta aqueles desenhos do Comichão Coçadinho que eu vou explicar daqui pra frente nesse vídeo.
O segundo curta chamado O Gato no Céu, que apesar de tudo, esse é um curta que fala sobre a morte do personagem Tom. Bom, nesse curta, o Tom ele resolve atacar o rato Jerry quando o Jerry resolve pegar o queijo, é claro. E o Tom, com seu jeito vilão, é claro, como é mostrado nos outros curtas, ele tenta atacar o Jerry e na hora quando ele vai correr atrás do Jerry, o Jerry tenta fugir. Aí o Tom resolve puxar o tapete na escada. Quando ele puxa o tapete na escada, ele acidentalmente acaba puxando o piano. E o piano cai, ia cair em direção ao Jerry. O Jerry saiu voando, é claro, pulando de lado para não ser atingido pelo piano. E o Tom tenta fugir do piano, porém ele é atingido e esmagado na parede. Que é pela primeira vez que o personagem é morto, é claro, já que o Tom, apesar que ele já sofreu muitas pancadas, ele já caiu morta na cabeça dele, caiu, ele já foi atropelado, explodiu tudo, ele já sobreviveu em outros curtas. Tanto é que nesse curta o Tom não sobrevive, ele acaba morrendo. E aí ele acaba diretamente levado para um céu numa escada rolante que é bem longa, claro, que acaba chegando no paraíso dos gatos. E nesse paraíso dos gatos tem um porteiro que é um gato que fica olhando as listas, é claro, dos gatos que tiveram suas vidas cefadas depois da tragédia. Teve uma que foi atacado por um cachorro, um outro que levou a paulada na cabeça e um outro que foi esmagado por um rolo compressor. E exatamente um rolo de compressor, é claro, de asfalto, de fazer asfalto. E teve um outro que é considerado muito pesado e chocante, foi dos três gatinhos chamado Maf, Taf, Flap, que apesar de tudo são aqueles três gatinhos que estavam dentro de um saco de um saco, é claro, cheio d'água. E aí os gatinhos saíram dentro do saco d'água, é claro. E aí, né, que quando eu era criança, eu vi que eu achava fofinha essa cena, tudo. Mas quando eu fiquei adulto, quando eu vi aquele monte de água no saco plástico, aí pude perceber que aquela cena era muito pesada. Perceber que eles foram jogados no rio por pessoas que são consideradas desumanas. E o gato porteiro falou assim, ó, tem gente que não tem nenhum coração, que apesar disso, até ele ficou chocado com aquela notícia, assim, que é aquela cena, que o destino dele, que apesar de tudo ele nem precisou perguntar, é claro. E aí Frank, alvejado com espingarda por cantar num beco sem saída. Passe. Ambrósio. Então não viu que o rolo compressor vinha chegando. Pode passar. Flaf, maf e paf. quando o Tom tentou atravessar, é claro, sobre o portal, o Flap falou assim, aliás, o gato, o porteiro falou pro Tom que ele não pode mais entrar porque ele ficava o tempo todo perseguindo o rato Jerry e que se ele pode entrar se o Jerry assinar um atestado de perdão, é claro. E aí o Tom falou que que só tem pouco tempo de horas, ele só tem uma hora para poder pedir o perdão pro Jerry, convencer o Jerry. Aí, se caso ao contrário, ele ia ser jogado no inferno, onde está aquele cachorro Spike, é claro, querendo, onde ele vai ter onde ele ia ser queimado no caldeirão eterno, é claro. E aí o Tom, sem nenhuma alternativa, então ele resolve pedir ajuda pro Jerry. Ele resolve voltar para a Terra para pedir ajuda pro Jerry para poder assinar o contrato. Sei que era muito difícil pro Tom convencer o Jerry a assinar, porque o Jerry não aceita perdão coisa nenhuma, diz que ferraria a vida do Jerry. Até que no momento o Tom convenceu o Jerry de assinar depois que o Jerry viu a imagem do Spiker
demoníaco, assim. Aí o Tom resolveu contar pro Jerry e falou assim, ó, Jerry, assina logo perdição, o minha perdão, porque senão eu não vou pro céu, eu vou pro inferno, vou ser queimado. E aí o Jerry, depois de tanta convencência dos Tom, aí o Jerry assina o contrato de perdão e o Tom pega a escada. Pega o contrato e sai correndo, é claro. E aí, porém, tarde demais e ele é jogado diretamente no inferno. Aí só que, porém, ele acaba. Tudo isso não passou de um pesadelo do Tom. E aí o episódio acabou terminando do Tom agradecendo o Jerry. Comentei no meu vídeo anterior chamado Blue Cat Blue, que na verdade é um curta-metragem que conta a história do que em português é O Gato Desiludido. Claro, eu não soube traduzir o episódio, mas esse episódio considerado foi muito sombrio e polêmico. Para quem já assistiu esse vídeo que eu comentei, então o Tom ele se apaixona por uma gatinha, é claro, que é uma gata muito interesseira que manipulava ele, era uma gata golpista que logo acabou se envolvendo com um gato multimilionário. E o Tom tentando de tudo para reconquistar a sua amada gata, que na verdade não era amada coisa nenhuma, que ela ficava manipulando ele, gastando. O Tom gastava totalmente sua fortuna, sua alma para tentar conquistar a sua gata, foi em vão. Até que no momento a gata decidiu ficar com um gato milionário e os dois acabaram se casando, deixando o Tom totalmente destruído, arrasado, acabado, é claro, por não ter conquistado a sua amada, é claro. Aliás, na cabeça dele, a sua amada, que ela nem era amada coisa nenhuma. E o Jerry, que viu que seu amigo, inimigo, ficou muito chateado por ter perdido sua amada. O Tom não era o único que perdeu a sua amada, mas também o Jerry também acabou perdendo a sua amada quando ele achava que a sua ratinha também era fiel a ele, mas ela também era uma golpista, assim como aquela namorada do Tom, que também ficou com um ratinho milionário, é claro, e os dois também se casaram, deixando o Jerry também numa depressão, assim como o Tom. E os dois acabam ficando na linha do trem, onde o episódio acabou terminando quando ouvimos um barulho de um trem indo em direção aos dois. Esse foi o comentário que eu dei sobre o desenho do Tom e Jerry. O que você achou desse comentário, desses 3 episódios? Qual você achou mais sombrio? Será que é o Blue Cat Blue? Será que é o Gato no Céu? Será que é os Dois Mosqueteiros? Que com certeza esse episódio do Tom e Jerry foi considerado muito sombrio. Tanto é que o Jerry ele foi retratado como se fosse um vilão da história nesse caso. Quem já assistiu o Comichão e Coçadinha, todo mundo lembra aquele desenho animado que passa nos Simpsons. Ele é baseado no desenho animado do Tom e Jerry. Porém, na história, o Comichão é o vilão do filme. O rato que é o vilão do filme, que mostra o Coçadinho numa boa, sem fazer nada. Enquanto o ratinho resolve infernizar. O Comichão resolve infernizar a vida do Coçadinha, acabando com a vida dele, é claro. E tanto é que o Matt Groening mostrando o ponto de vista que o rato é o vilão da história, na verdade. Mostrando que o Jerry é o verdadeiro vilão e não o Tom. Então, pessoal, gostou do comentário que eu fiz sobre os 3 episódios do Tom e Jerry? O que você achou? Comente, compartilhe e assine o canal. Até!